Vamos lá. Vou compartilhar então a tela com vocês e a gente vai conversar agora sobre implantação de recursos humanos e seus processos e seus desafios em pleno 2024. Praticamente, né? Vamos lá. Bom, quando eu entendo o papel do RH dentro de uma organização, fica tudo um pouquinho mais fácil, né? Só que esse entendimento que a gente tem com relação às atividades, responsabilidades do departamento de RH, independente de quantos colaboradores compõem esse departamento, nem sempre a interpretação que eu tenho com relação a isso é a mesma que os donos têm, né, ou que os outros líderes tenham. Então é importante entender que essa informação, ela é muito importante, ela é o fundamento de todo o relacionamento que vai haver entre vocês como profissionais de RH, sejam como consultoras internas ou externas nesse processo de implantação, e esse tipo de fundamento é o que vai nortear os comportamentos das pessoas envolvidas nessa implantação. Então precisa ficar muito claro de um início qual é o seu papel, quais são as suas responsabilidades, como as suas responsabilidades estão relacionadas com as responsabilidades dos líderes e qual vai ser o comprometimento de horas que você vai ter com relação aos documentos que você vai elaborar, a parte de entrevista que você precisa realizar com pessoas que já fazem parte da equipe, né, com a intenção, por exemplo, de descritivo de cargo, ou pesquisa de clima, ou para entender os processos da empresa, para conseguir fazer um desenho melhor, né, dos processos, os fluxogramas, ou mesmo para você entender o organograma e conseguir criar. Então o RH, ele não trabalha atrás do computador 100%, né? Isso também precisa ficar claro. O RH, ele vai frequentar ambientes, locais, outros departamentos, ele vai reservar salas para ter mais privacidade, ele vai conversar com pessoas e vai tirar essas pessoas da operação para ter essas conversas. Então precisa ter um planejamento para não atrapalhar, digamos assim, aliás, para que não seja um imprevisto, né, para a operação. E aí o líder da pessoa que você vai conversar precisa saber que você vai chamá-lo para conversar e para fazer aqueles alinhamentos com antecedência para que exista ali uma sensação de controle com relação ao andamento também e com relação ali à parte de comunicação com os demais departamentos, tá? Para não parecer que o RH ele vai prejudicar. Porque, na verdade, o dia a dia do RH, quem vai saber é o próprio RH. Nem tudo a gente vai abrir para os líderes, né? Mas é importante que haja um bom relacionamento e que esse relacionamento ele tenha um fundamento bem estabelecido desde o início. Então, isso é primordial. Então, quando a gente fala sobre implantação de recursos humanos, a gente tem diversos sistemas, né? A gente chama de subsistemas. Então, a gente vai ter lá o subsistema de apontamento, né? Que vai cuidar do ponto. A gente vai ter o subsistema da folha de pagamento, que muitas vezes é feita pela contabilidade. Vai ter o subsistema que faz o recrutamento e seleção, o outro que cuida de cargos e salários, outro que cuida de benefícios. Às vezes a gente tem um departamento que cuida de diversidade e inclusão, um subsistema que cuida de diversidade e inclusão, e às vezes esse subsistema está dentro do RH, às vezes não. Então, é preciso entender, e também tem o subsistema de treinamento e desenvolvimento. Então, cada empresa vai ter o formato, às vezes muda até a nomenclatura desses subsistemas, né? Mas o formato de distribuição das atividades entre os membros da equipe do RH. E tudo isso vai depender do número de colaboradores, do orçamento do RH,
né? E também da quantidade necessária de fato de pessoas para executar aquelas tarefas ali do dia a dia. Então, a gente precisa entender, eu coloco aqui como entender o negócio e a cultura organizacional. Então, como a Stephanie mencionou, né, ela já está na empresa há 1 ano, ela já entendeu como funciona. E ela percebeu qual era o momento certo e como abordar alguns assuntos para que ela tivesse sucesso, né? E a partir desse momento, ela identifica o que ela pode fazer e como. E aí, gradativamente, vai fazendo a implantação de algumas mudanças. Aí, à medida que a gente percebe que as pessoas estão absorvendo essas mudanças e conseguindo executar, a gente vai implantando outras mudanças, tá? Então, o ideal, do meu ponto de vista, quando a gente faz a implantação do departamento de RH, é a gente mostrar o projeto para o cliente, mas a implantação ser executada em partes, né? Aos poucos. Mesmo que você tenha os documentos prontos, a parte de treinamento da liderança e a parte de execução em si do início, né? A prática daquele subsistema precisa ser aos poucos. Porque se a gente faz uma implantação de vários subsistemas de imediato, a tendência é que as pessoas se sintam perdidas, porque é um impacto muito grande na cultura. E eu sei que é bastante abstrato, né, isso que eu tô falando, mas talvez vocês, como já tenham essa vivência, vocês entendam o que eu quero dizer. Então a gente tem ali, vou dar um exemplo, uma empresa que nunca fez uma pesquisa de clima, nunca fez. Aí a empresa fala assim, agora eu quero fazer, a partir desse ano eu quero fazer uma pesquisa de clima. A estrutura avisa os colaboradores que vai ter uma pesquisa, chama, começa a fazer a pesquisa e durante a pesquisa começa a fazer a implantação de cargos e salários. Aí explica o que é cargos e salários, mas começa a chamar as pessoas ao mesmo tempo, né, para fazer a entrevista de descritivo de cargo e para fazer a entrevista de pesquisa de clima. Quem é da área de RH, tudo bem, a gente sabe que é diferente, mas o colaborador que não é da área de RH, né, para ele é muito confuso, ele não entende, e para ele não faz sentido nenhum ele parar mais de uma vez para falar com o RH, né, sobre a carreira dele, sobre o trabalho dele, as atividades, né? Então, a sensação que passa é de desorganização porque as pessoas não têm a mesma compreensão com relação, né, ao nosso trabalho. E nem tem obrigação de ter. Assim como a gente também não sabe, né, as minúcias do trabalho dos outros colaboradores, dos outros departamentos, né? Então a gente precisa fazer isso aos pouquinhos para não desestabilizar a credibilidade da organização, que é fundamental para a gente reter os talentos. E quando a empresa não tem credibilidade, a gente tem geralmente uma alta rotatividade. E isso é o terror, né? O pesadelo do RH. Um RH acorda e fala que teve um pesadelo é porque as pessoas pediram demissão ao mesmo tempo, né? Então, acho que é importante a gente entender que os pilares, né, eles vão moldar o nosso relacionamento com a equipe e eles são fundamentais para que a gente consiga ter sucesso no nosso processo aí de implantação dos subsistemas. Até aí tudo bem? Acho que tudo bem, Tudo né? certo. Tá. Bom, e aí, então primeiro a gente precisa identificar ali, quando a gente faz uma conversa inicial com o gestor, a gente já identifica com a pessoa que está contratando a gente, né? Geralmente são os donos. Então eles já explicam de um início por que eles estão abrindo uma vaga de RH, ou por que eles estão contratando a consultoria, por que eles sentem que precisam organizar a casa, né? Se teve um problema trabalhista, enfim, eles vão contar a história deles. E o nosso papel é ouvir, não é julgar, né? É ouvir, entender o que a pessoa está dizendo e perceber que nem sempre o que aquele dono diz, primeiro, é verdade para os outros colaboradores e segundo, nem sempre o que esse dono diz que precisa
é realmente o que ele precisa. Então, ontem mesmo, vou dar um exemplo aqui. Meu filho falou pra mim: mamãe, eu preciso tomar um sorvete. Tava muito quente. E aí eu falei pra ele: você precisa ou você está com vontade? Aí ele: eu tô com vontade. Então tá bom. Então, assim, é importante entender que as pessoas nem sempre têm essa compreensão, mesmo quando adultos. Às vezes elas acham que precisam de algo e, na verdade, aquilo não é imprescindível para que a empresa funcione, né? Para que o RH rode. Então, o imprescindível é diferente da vontade. E nós, como profissionais de RH, como nós, no que eu acho que é o caso de vocês também, nós somos apaixonados, a gente gosta de gerir mesmo, né? Ver as pessoas se desenvolvendo, crescendo. A gente precisa, às vezes, dar uma segurada, porque a gente quer, a gente tem vontade, mas nem sempre aquilo é imprescindível para o negócio, né? E as empresas, elas têm um objetivo. A empresa, quando ela é aberta, ela tem o objetivo de lucro, né? Tirando as ONGs, né? As empresas não... sem fins lucrativos. Mas no caso de onde nós estamos trabalhando, é com fins lucrativos, né? Então, todo projeto de RH, ele precisa estar estruturado de uma maneira que vá, no fim das contas, melhorar a gestão do negócio e vai propiciar um aumento do lucro, né? Então, a gente precisa também enxergar a estratégia por trás dos processos de RH. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala de rotatividade, se a gente entra numa empresa que tem um índice de rotatividade, né? Os famosos indicadores, né? Aí a gente tem lá o indicador de rotatividade. Se ele é alto, a gente começa a investigar, né? O que está acontecendo, por que será que está alto? E aí tem que conversar com os colaboradores daquele departamento, né? Conversar com quem já saiu da empresa, entender o que pode ser melhorado, se é uma questão de relacionamento, se é uma questão de processo, se é uma questão de má gestão. Não precisa entender, às vezes são outras situações. Então a gente precisa entender primeiro antes de criar uma estrutura ali para melhoria, né? Então, depois que a gente entende, a gente cria, a gente apresenta a ideia antes de implantar. A gente não pode sair fazendo como se a empresa fosse nossa, né? Porque o RH às vezes se apropria da empresa, né? Ainda mais quando está muito tempo trabalhando lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O RH não pode tomar decisões sozinhas, porque o RH, ele é um departamento de suporte. Então ele vai ser um suporte que precisa saber qual é a estratégia do negócio, justamente para dar sugestões relacionadas a o alcance mais rápido àqueles objetivos organizacionais. Então, se a gente tem um índice de rotatividade alto, a gente entende o que está acontecendo, que motiva a saída dos colaboradores. Qual que é o papel do RH diante dessa situação? É apresentar soluções que previnam que as pessoas continuem saindo da empresa. Então, a gente trabalha na prevenção. Tá? Depois que a pessoa saiu, não adianta, né, ligar para a pessoa, chorar, pedir para a pessoa voltar. Então, a gente precisa realmente ter um papel, uma visão da relevância do RH, entender o negócio, entender os seus objetivos, entender a estratégia, e aí pensando, a partir desse contexto, pensando em soluções e apresentar essas soluções, se possível mais de uma solução para um problema, né, um problema ali, um desafio, para que os donos decidam o que eles querem escolher como a solução de fato, tá? Porque, primeiro, os donos geralmente não estudam RH, às vezes nem a administração estudam e nem direito, tá? Então, tem muitos profissionais, muitas pessoas que abrem o seu negócio porque tem a intenção apenas de lucrar, né? Às vezes não tem nem uma identidade de fato, não tem uma paixão genuína por aquele segmento, tá?
Então, a gente precisa entender também, porque se a pessoa não ama de fato o negócio e aquele negócio não dá lucro, se ele não encontra uma solução, ele vai fechar. Então, tudo isso envolve também essa percepção do profissional que ocupa esse cargo de RH e que deseja fazer uma implantação, porque essa visão estratégica ela vai contribuir para o seu relacionamento, para a sua credibilidade e para o desenvolvimento dos seus projetos dentro da empresa. Até aí tudo bem? Então, a gente precisa entender o negócio e a cultura organizacional, identificando os objetivos, valores, visão, missão, quais são os serviços que a empresa presta ou quais são os produtos que ela vende, por que escolheu oferecer esses serviços e esses produtos, se eles realmente dão lucro ou não, tá? Ou se tem outra estratégia por trás da venda desses serviços e ou produtos, quais são os processos que existem, quais são tradições da empresa. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes quando a gente altera um processo, existe uma tradição vinculada que às vezes tem uma consequência positiva, né, um impacto positivo, então a gente às vezes acha que está ajudando e atrapalha na cultura, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e respeitar o que é tradicional. Avaliar a conduta das pessoas, porque às vezes o dono não é tão presente, então ele acredita que a cultura seja de um jeito, mas aí na prática, pela conduta dos colaboradores, você como RH identifica que não é. E ter essa delicadeza para apresentar essas informações para o dono, né? Revisar o histórico e os marcos da organização. Então, por exemplo, a empresa foi fundada quando? Foi fundada, sei lá, em 1930. Então, tá bom. Então, vamos fazer uma linha do tempo da história dessa empresa. E vamos incluir essa linha do tempo na integração, no treinamento de integração desses colaboradores, né? Só que quem vai dar o treinamento, que geralmente é o RH, ele precisa saber a história completa. Então a gente precisa entender, quando tem foto da primeira casa, do primeiro endereço que foi a empresa, quais foram os primeiros sócios? Foram vocês que são os donos atuais ou não? Houve mudança de endereço nesse meio tempo? Houve aquisição de outros negócios ao longo desse período? Houve, por exemplo, a expansão de vendas, antes era presencial e aí houve uma expansão online. Então a gente precisa ter essa noção da linha do tempo, da história, da vida daquela empresa, tá? E tudo isso vai trazer novamente uma sensação de segurança psicológica, não só para vocês que são do RH, mas para todos os colaboradores que vocês realizarem o processo de admissão e também de acompanhamento ali com relação a desenvolvimento, né? Se vocês forem apoiar também o processo de plano de desenvolvimento individual. Então, entender a origem e como a empresa cresceu e se desenvolveu vai ajudar vocês também a conduzirem melhor os processos de gestão de pessoas e RH. Então, a gente precisa identificar as modificações e prioridades. Quando a gente percebe o que o dono da empresa pede, a gente cria ali um documento, tá? Que eu recomendo, eu vou ceder para vocês também esse documento, que é um cronograma. No cronograma, a gente vai colocar todas as atividades, né, relacionadas às problemáticas levantadas por aquele dono, e a partir daquelas problemáticas a gente vai criar um plano de ação. E aí o plano de ação, ele vai levar um tempo. Então o cronograma, ele vai trazer uma clareza e uma transparência com relação à durabilidade da implantação da solução para aquela problemática que foi trazida pelo dono, né? Então isso ajuda muito na comunicação. É um arquivo em Excel. Então a gente cria o arquivo, coloca ali as problemáticas, digamos assim, né? E o tempo que cada problemática vai ser resolvido, tá? E essas informações, elas não serão calculadas de maneira padronizada. Então vocês vão precisar
de acordo com a realidade da empresa de vocês, determinar quanto tempo vocês vão levar para solucionar aquela questão. Eu vou dar um exemplo. A gente identificou em um cliente que o ponto era feito de maneira manual, mas tinha mais de 25 colaboradores. Então, o que a gente precisa perceber diante dessa situação? Que a empresa não tinha conhecimento de que o ponto eletrônico era obrigatório por lei para empresas com mais de 25 colaboradores e que a empresa levava muito tempo para conseguir fazer o apontamento desses dados. Porque você imagina uma empresa que tem, sei lá, 30 pessoas e todo mundo faz o ponto manual, como que fica para fazer o cálculo de horas extras todos os meses, né? Então, você acaba onerando o orçamento do RH porque você precisa de mais tempo de um funcionário só para cuidar ali do ponto, porque o ponto está manual. Então, diante desse cenário, qual cálculo você precisa fazer? Ver o salário hora da pessoa que faz aquele apontamento e quanto tempo aquela pessoa leva das 220 horas do mês, né? Só para ficar fazendo esse cálculo do ponto. E como o ser humano pode ser melhor aproveitado. Então, vou dar dentro desse exemplo, se a gente estiver pagando o salário, o piso da categoria, no meu caso, né, que é de alimentos e bebidas, que é R$ 1.837. Se a gente está pagando R$ 1.837 para um assistente de RH, que esteja fazendo só o ponto, a empresa está perdendo dinheiro. Para mim é muito claro, mas para o dono não é. Então a gente precisa falar. O que é óbvio para mim não é óbvio para os outros. Então por que a empresa está perdendo dinheiro? Porque um sistema útil e simples e que funciona muito bem, ele vai custar uns R$200. Um sistema eletrônico de ponto, uns R$200 por mês para 25 pessoas, tá? Então, precisa de alguém recebendo um salário de 1.837 para fazer só o tratamento das informações do ponto, sendo que um sistema custa 200 e poucos reais? Né? Então, não, gente, não vale a pena. Então, você pode criar, diante desse cenário, dessas informações, desses dados, né? Você cria essa história, que é verídica, né? E você vai narrar isso para os donos. Você vai explicar, olha, o salário dessa pessoa é tanto, ela gasta 80% do tempo dela do mês só para fazer o tratamento desses dados. Um sistema custa R$230, sei lá, para 30 funcionários por mês. Só que o salário da pessoa, se é 1.800, ela custa quase, sei lá, R$3.000 para a empresa, né? Contando o almoço, os outros benefícios, enfim. E se você implantar esse sistema, na verdade, o uso dessa pessoa que vai de 80% só para o ponto vai reduzir para 30%. E aí você ganha quantos reais, que equivalem àquelas horas salário da pessoa, tá? Então aí você vai ter um ganho de no mínimo R$1.000 com a implantação de um sistema que custa 250. E aí, com esse tempo disponível que a pessoa passa a ter, ela pode realizar outras atividades que são importantes para a empresa. Então, ela pode, por exemplo, em vez de só fazer o ponto, ela pode também ajudar os líderes a fazerem as escalas. Ela pode fazer uma análise documental para verificar se tem algum gap, né? Se tem algum documento pendente, solicitar uma atualização cadastral para todos os colaboradores, verificar se mudou estado civil, se mudou endereço, se teve filho, né? Então, é importante entender que se você tem um profissional de departamento pessoal que está focado só no ponto, a empresa está perdendo dinheiro, porque existem ferramentas que podem suprir aquela necessidade e otimizar as tarefas daquele colaborador. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa está sendo desenvolvida. Por quê? Porque ela vai aprender a realizar outras atividades dentro do DP, tá? E cabe ao profissional de RH e quem está fazendo a parte de implantação e consultoria identificar ferramentas.
Porque se eu não conheço ferramentas de ponto, como que eu vou fazer essa sugestão para o líder? Como que eu vou ter a ideia? Como que eu vou ter a noção de que sem uma ferramenta de ponto, uma pessoa demora quase 80% do tempo dela na empresa só para ficar fazendo cálculo, né? Ainda mais se não sabe usar Excel, tá? Que acontece. Enfim. E aí a gente tem aqui esse papel, né, como RH, de determinar modificações, propor soluções, estabelecer ordem de prioridade, então ver o que é importante, né, o que é mais urgente, separar isso. Então a gente tem lá, acho que é diagrama de, não é de Pareto, Heisenberg. Deixa eu colocar aqui, talvez vocês não conheçam, então na dúvida, né, diagrama de não sei como é que se escreve. Heisenberg, eu acho. Isso, Heisenberg. Aqui. Está em inglês, tá? Deixa eu ir para um que esteja em português. Então, esse diagrama, ele ajuda a determinar... Nossa senhora, olha, estava escrito tudo errado, ó. Eisenhower. Não sei, eu acho que é alemão isso. Não sei pronunciar corretamente, mas o que importa é a matriz. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma matriz que vai nos ajudar a fazer a gestão das atividades. Ela é muito utilizada em treinamentos de gestão do tempo, né? E o profissional de RH precisa saber isso aqui para conseguir priorizar, identificar quais atividades ele precisa realizar primeiro. Então, a gente tem uma linha do gráfico que representa a importância daquela tarefa, e a outra parte, a outra linha, na outra setinha aqui do gráfico, que vai trazer o senso de urgência. Então, por exemplo, se eu tenho duas atividades, uma é pedir alteração de titularidade de uma conta de luz, e a outra que é pagar uma conta que está vencendo hoje. Do ponto de vista de vocês, se a conta de luz vai vencer só daqui 2 meses, mas a outra conta vence hoje, é mais importante ou urgente eu fazer o pagamento da conta que vence hoje? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o que eu tô falando, mas... Oi. Hoje, né? Sim. É mais urgente ou importante? Gente. Mais urgente. Mais porque a urgente. conta vence hoje. Exatamente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, o que é urgente é aquilo que você precisa resolver o mais rápido possível. O que é importante, você não precisa resolver o mais rápido possível. Você consegue planejar, tá? Então, quando você tem a clareza com relação à diferença dessas duas palavrinhas, né, dessa relação também entre elas, você consegue tomar melhores decisões com relação à prioridade. E aí, quando você tiver uma conversa com o líder ou com o dono da empresa, você pode também trazer esses assuntos, porque às vezes o líder vai cobrar o RH de uma atividade que não é urgente, tá? Uma atividade que é importante, que pode ser planejada. E às vezes o líder vai cobrar o RH de uma atividade que é urgente, mas se tornou urgente porque não foi considerado importante, porque não houve um planejamento. Tudo que se torna urgente, faltou planejamento, né? Então, uma vez que isso fica claro, a gente consegue tomar melhores decisões com relação ali à implantação de processos dentro da área de RH e gestão de pessoas, né? Vou fazer aqui só um parênteses. O RH, ele é o conjunto de subsistemas, né? E a gestão de pessoas, ela está relacionada à maneira como quem trabalha ali na organização se relaciona.
Tá? Então, os subsistemas de RH, eles vão executar atividades do RH. Né? Então, eles vão executar ali o controle do ponto, vai executar o controle de faltas, das escalas, vai lançar atestado, vai verificar os candidatos que encaminharam o currículo, vai dar o retorno. Mas, Bia, a gente tá sem teu áudio aqui. que coisa. Melhorou? Não, pelo menos pra mim não tá funcionando. E pra você, André, tá funcionando? Ah, eu acho que é o meu aqui. Peraí, eu vou dar uma olhada. É porque pra mim o microfone ele tá mexendo aqui, a frequência. Vê se melhorou um pouquinho. Oi, voltou aqui pra mim, Bia. É o meu. Perdão. Bom, aí então a gente tem aqui esse papel de identificar modificações e prioridades, estabelecer essa ordem de prioridade e identificar os valores a serem reforçados ou alterados. Então, se a gente tem numa cultura organizacional o atraso, então as pessoas elas costumam atrasar para chegar ao trabalho e para eles está tudo bem, não vai ser papel do RH mexer nisso, porque para eles está tudo bem. E em que circunstância isso pode acontecer? E já aconteceu, tá? Em 2 clientes que eu atendi, em agências de publicidade. Então, essas pessoas, elas tinham uma jornada pré-estabelecida de trabalho. Vou dar um exemplo aqui, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Porém, era comum que eles chegassem 10, 11 horas, às vezes 1 da tarde, tá? E tava tudo bem, ninguém chamava atenção, ninguém recebia advertência, tá? Por quê? Porque a cultura valorizava a produção, né? O atendimento às metas e não ponto. Então não era descontado da pessoa se a pessoa chegasse atrasada, tá? Ela continuava com um descanso semanal remunerado. Mas tem empresas, eu vou me arriscar aqui a dizer que é a maioria das empresas, principalmente no comércio e restaurante, que você precisa estar aberto ao público, precisa estar pronto para receber, né, os clientes em um determinado horário, que é o horário de atendimento, que está publicado. Então, nesse caso, o horário do colaborador, né, o horário definido no contrato de trabalho, né, a jornada, ela precisa ser respeitada. Então, a gente vai entender que nesses outros casos, o valor a ser respeitado é o de pontualidade, né? Se torna uma competência. Então, quando a gente conversa sobre isso com os donos e entende como funciona a cultura, a gente vai verificar se, mesmo que a gente identifique para nós, né, algo que é inconsistente, que não deveria acontecer, a gente precisa entender se, do ponto de vista cultural da empresa, aquilo é relevante ou não para ser modificado, para ser considerado como um valor a ser modificado, tá? E se está funcionando, não precisa, né, do meu ponto de vista, não faz sentido você querer mudar, né? Enfim, e aí a gente faz o planejamento e alocação de recursos. Então, a gente tem que perceber se, diante daquelas tarefas que a gente elegeu como prioritárias, quantos recursos nós vamos precisar. Então, eu vou precisar de mais pessoas, menos pessoas na minha equipe. Eu vou precisar de mais computadores, mais mesas, cadeiras. Eu vou precisar de sistemas, de programas de computador. Então, a gente precisa entender, de acordo com o nosso planejamento, quais recursos a gente vai precisar. E aí, depois de saber quais recursos, a gente vai entender quanto vai custar aproximadamente aquele projeto, aquela implantação. O tempo vai acabar e aí eu vou criar um outro link para encaminhar para vocês, tá? Eu encaminho outro link pelo WhatsApp. Tudo bem.
Vou só falar mais essa partezinha aqui, antes de gerar o link novo e encaminhar, tá? Então, a gente tem aí, a partir desses dados, a criação do nosso orçamento de implantação, né, de RH. E a partir do nosso orçamento, a gente vai apresentar para o cliente, né, para o dono da empresa, e vai validar com ele, vai perguntar para ele, olha, desses subsistemas aqui, né, que vão custar X, a gente vai levar aproximadamente, sei lá, 6 meses, 4 meses, 1 ano para fazer a implantação. E o mais urgente é o subsistema tal. Então, todos estão interligados, todos são relevantes e importantes, mas o urgente é esse. Diante dessa situação, quais são as possibilidades que a empresa tem em termos financeiros para que a gente faça, né, para que a gente conduza essa implantação de uma maneira adequada. É só um momentinho, peraí. Porque essa porta fica abrindo. Pronto. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. 13 minutos. Tá. Pronto. Estão me ouvindo? Eu tô sim, Tá. estou. Aqui também, tudo certo. Ok. E aí, quando a gente faz a apresentação desse orçamento, a gente consegue estabelecer também uma relação de segurança e de transparência com o nosso líder, né, com o dono ali. Então, a gente vai apresentar para ele, olha, a minha intenção é essa, as necessidades que eu notei são essas, os custos são esses, a prioridade é X, do meu ponto de vista, né, você como RH, eu entendo que a prioridade seja essa, por quê? Porque isso aqui vai impactar nisso, porque os subsistemas estão interligados. E se a gente trabalhar isso aqui hoje, a gente vai evitar x problemas. Tá? Então, diante dessa situação, eu gostaria de uma orientação com relação a qual subsistema eu devo seguir, né? Qual valor eu posso investir em sistema. Então, tudo isso precisa estar bem alinhado. E aí, a partir dessa validação do seu cliente, do dono da empresa, você vai conseguir começar a sua implantação. O que significa tudo isso? Que você vê, ó, a gente falou bastante, quase aí 50 minutos, e a gente passou por 5 slides. Essa parte, esse início é o mais importante. Por quê? Porque sem a fundamentação da relação, sem o entendimento de fato do que é necessário ser feito, né, e o que é prioridade, sem a construção de um planejamento, tá, com cronograma, sem a noção de orçamento, a implantação de RH ela vira um caos. Porque o RH ele impacta todos os outros departamentos. Então precisa ser feito com muita responsabilidade. Então, uma vez que isso aqui fica claro, o resto que vem depois daqui é super tranquilo. O resto é o quê? O resto é criação de documento, conforme o que foi estabelecido, é a adaptação de um documento que às vezes já existe na empresa para melhor atender às necessidades daqueles departamentos. Às vezes é o treinamento dos líderes para usar um documento que já existe, que às vezes eles não sabem usar, então estão usando errado e isso está causando problemas. É bem simples. Tem um vídeo que eu assisti esses dias que ilustra bem isso, e o vídeo é assim. É uma pessoa que está na construção civil e esse cara, ele tá carregando um saco de material, não sei se é cimento, né? Parece um saco de cimento. Então ele tá carregando ali um saco de material e uma pá e
ele tá carregando um carrinho, um carrinho de mão. Não sei se é um nome específico para isso, né? Mas é um carrinho de mão ali. E aí quando você tem algo que é muito pesado e você tem um carrinho, o que a gente faz, né? Intuitivamente, a gente pega o saco, o que é pesado, põe em cima do carrinho, porque o carrinho tem rodas, e aí a gente empurra o carrinho, né? Então, assim, ó, a maneira intuitiva de agir é essa. Então, assim é que a gente imagina essa situação. Porém, como é que a pessoa estava carregando esses itens? Estava carregando nas costas. O carrinho, inclusive. Então, essa pessoa, esse colaborador da construção civil, ele não teve o discernimento, por quaisquer motivos, de que o carrinho fora dado para ele para aliviar o peso do saco de cimento. Para que ele empurrasse o saco de cimento com o carrinho. E, na verdade, para ele, como que era para ser carregado? Nas costas. Então, ele estava com o saco na cabeça, assim, nas costas, e o carrinho por cima e andando, né? Então, por que eu trouxe essa situação para vocês? Depois eu vou mandar o link do vídeo para vocês, tá? E aí, quando vocês verem esse vídeo, toda vez que vocês assistirem, porque virou meme, né? Vocês vão lembrar desse treinamento. É que nem sempre, quando você cria um processo e ele é intuitivo para você, não significa que ele seja intuitivo para os demais, né? Essa é uma grande lição, que cai naquela mesma frase que a gente escuta todo santo dia, que é: o óbvio precisa ser dito. Então, vou encerrar aqui essa primeira etapa, tá? Vou criar o link, vou encaminhar para vocês para continuidade. Vai demorar aí uns 5 minutinhos. Se precisar beber uma água, ir ao banheiro, pode fazer essa pausa. Mas deixar claro para vocês que o que é óbvio pra gente não é óbvio para os demais, tá? Eu queria encerrar essa primeira etapa com essa informação. Ai, ai. E aí, por enquanto, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Bom, então eu vou encerrar aqui, vou criar um outro link e já mando para vocês, tá? Ó, são Tudo bem. 10h18. Eu falei para vocês que a gente ia fazer um intervalinho de pelo menos uns 15 minutinhos. Dá pra gente fazer o intervalinho ou vocês preferem? Dá sim. Dá pra fazer? Por mim, tudo bem. Assim, pra mim também. Então a gente volta às 10h45, pode ser? Tudo bem. Não, 45 é muito, né? Peraí. Não, 10h40, que aí dá 20 minutos. Tá ótimo. Tá? Combinado. Tudo bem. Então tá, até já. Obrigada, até já. Tchau. Tchau.